Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Então, vou fazer uma live hoje aqui. Sejam muito bem-vindos a essa live, onde nós vamos falar de produtividade, né? O lugar perfeito para você que é empresário e que quer potenciar o lucro da sua empresa e ter uma gestão verdadeiramente estratégica. Eu sou Mariane Araújo, especialista em gestão estratégica e finanças, e na série de hoje eu vou te mostrar o passo a passo para você entender de uma vez por todas o que é produtividade e principalmente aquilo que ninguém te fala sobre esse assunto. Produtividade é talvez o termo mais repetido dentro das indústrias, dentro das empresas, mas também é um dos mais mal interpretados, porque o problema não é falta de esforço, é falta de clareza. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? O que não é produtividade? Produtividade não é você trabalhar mais horas, sabe? Isso só desgasta, na verdade. Produtividade não é manter todo mundo o tempo todo ocupado. E também não é acelerar sem ter uma direção. Produtividade não é viver apagando incêndio, né? Aquele empresário que vive no sufoco, correndo atrás, tem que entregar aqui, vou lá, vou ajudar a produzir. Então, vive apagando incêndio. E eu quero trazer um exemplo aqui, né, de um empresário que sempre quis manter os seus colaboradores extremamente ocupados. Acabava que ele vivia estressado, ele vivia correndo pela fábrica, verdadeiramente apagando incêndio. Ele acabava se alterando, às vezes, com os colaboradores. E quando nós fomos ver mais a fundo, nós entendemos que tinham vários pontos de melhorias que impediam a empresa de produzir mais de fato. Sabe? Layout equivocado, desperdícios, mão de obra alocada em lugares errados, uma série de coisas. E é por isso que hoje nós vamos falar de produtividade na prática. E por que eu digo na prática? Porque eu vivi isso na prática e é o que eu entrego hoje nos meus clientes. Então, nós vamos dar um exemplo, né? Quando a sua empresa, você sabe me dizer o quanto a sua empresa fatura por colaborador? Você sabe qual é o número de fato gerado por cada máquina, por cada equipamento? Você conhece qual é o nível de produção máximo daquele equipamento com clareza? O nosso objetivo aqui é ter mais saída, mais produção com menos desperdício. E você, né? Aí eu te pergunto, como você mede esse desperdício? Você já parou para pensar nisso? Desperdício, retrabalho, sabe? Processo claro, métrica consistente e rotina, elas são o segredo para o sucesso. Você já parou para ver se o seu processo ele está claro o suficiente? Eu brinco, né, que para um processo claro, até uma criança de 5 anos, ela precisa saber como funciona só de olhar. Então, hoje a gente trata, né, que produtividade é igual a eficiência, mais eficácia, mais clareza. E daí eu te pergunto, você sabe qual é a diferença entre elas, entre eficácia, eficiência e clareza? Eficiência é fazer bem feito, é a capacidade de executar um processo com o menor desperdício possível, com menos tempo, com menos recurso, com menos ou zero retrabalho.
Para quem é da indústria, a eficiência, ela significa reduzir tempo de setup. O que é o setup? É aquele tempo de parada da máquina, onde você para regular o equipamento. E isso também serve para outros departamentos, não só para o produtivo. Reduzir retrabalho e refúgio, ou seja, maior controle de qualidade. Aproveitar bem as horas disponíveis. Usar máquinas e pessoas de forma inteligente, organizada, estratégica. E é aqui que eu trago a necessidade de o empresário, o gestor, não estar lá literalmente no operacional, e sim ele está gerindo todo o processo, sabe? O empresário estando por trás, gerindo o processo, ele consegue enxergar, visualizar os problemas, visualizar aonde precisa ser melhorado, organizado, aonde precisa ter uma mudança estratégica. E também, né, diminuir movimentações desnecessárias. Exemplo, você tem uma máquina que produz 100 peças por hora, mas ela só consegue fazer 70, porque acaba perdendo tempo nos ajustes, ou seja, no setup, no regular ela, sabe? Então a equipe trabalha, a máquina roda, porém a máquina ela não está sendo eficiente. 2, a eficácia, que é fazer o que precisa ser feito, é alcançar o resultado que você realmente precisa, independentemente do tamanho do seu esforço. Na indústria, que é da onde eu venho, né? A eficácia, ela significa produzir o item certo, na quantidade certa, no prazo certo e conforme a demanda correta. Exemplo, a fábrica ela é eficiente porque produz rápido e com poucos erros, mas ela está produzindo o produto errado ou uma quantidade acima da demanda, ou seja, ela é eficiente, mas ela não é eficaz, sabe? E, né, o terceiro ponto que eu trago aqui é a clareza nítida do processo, dos indicadores e dos números que mostram onde o gargalo realmente está, né? Na indústria, isso significa o quê? Saber a produtividade diária e semanal, saber onde estão os desperdícios, saber qual máquina ou setor acaba travando o fluxo e entender o custo real por produto ou por hora, né? Você ter esse controle, esse levantamento e ter indicadores simples, visuais e atualizados. Exemplo, a empresa ela pode ser eficiente e eficaz em alguns setores, mas sem clareza, ela não sabe aonde tem que melhorar, nem onde ela está deixando o dinheiro na mesa, sabe? Porque muitas vezes, normalmente, a empresa ela trabalha com gargalo, né? E cada vez que você mede, você encontra o gargalo. Aí você vai lá e faz um trabalho em cima desse gargalo para que aquele processo ali melhore, para que a produtividade dele aumente. Com isso, automaticamente, o processo seguinte torna-se o gargalo. Então, o gargalo dentro da indústria, ele vai existir sempre. Como que eficiência, eficácia e clareza definem a verdadeira produtividade, né? A eficiência é fazer bem feito com o mínimo de desperdício possível. A eficácia é fazer o que precisa ser feito para gerar resultado. E a clareza é saber medir, porque medir e como agir, sabe? Quando a indústria ela consegue unir essas três coisas, né, esses três movimentos, ela consegue produzir mais, com menos estresse, com menos esforço, sem adivinhação
e com um lucro maior. Porque quanto mais tu produz, né, tu reduz teu custo fixo, maior fica a tua margem. Então, a atividade, ela é diferente de resultado. Muito empresário confunde atividade com produtividade, sabendo que a produtividade ela tem mais relação com as atividades que fazem o ponteiro girar, ou seja, o faturamento aumentar, o seu lucro subir, e é onde nós vemos que muitas vezes, né, nos nossos atendimentos que a gente faz com os nossos clientes, os empresários eles não olham para isso. E eles apenas se preocupam em seus funcionários não ficarem parados, sem que haja uma estratégia bem definida. Exemplo, um equipamento rodando, gerando estoque, porém, ele não está faturando, né? Então, ele gera estoque, mas o caixa, ele fica vazio. Eu tinha um cliente que justificava a ausência de faturamento porque havia produzido estoque. Quando nós verificamos, havia um estoque considerável parado, isso eu estou falando de muito dinheiro parado, e sem faturamento. Gente, sem medida, sem você medir, sem você ter clareza dos seus números, é igual você dirigir no escuro. Então, sem você ter indicadores reais, você não chega muito longe. Você não consegue saber se está estagnado, se está avançando, ou até mesmo se está retrocedendo, andando para trás. Sem indicador, né, sem medir, você acaba tomando decisões no achismo, no escuro, sabe? E acaba que muitas vezes você vai apenas pelo seu feeling. E é claro que o seu feeling, ele é importante. Muitos empresários, eles conhecem o seu produto e o seu processo como ninguém. Só que eu já vi muitos casos de empresas que quebraram por confiar apenas no seu feeling. Feeling, ele é bom, ele é importante. Só que ele precisa ser complementado com dados, com gestão profissional. E é aí sim que ele se torna um diferencial no seu negócio. E se eu te perguntar agora, né? Você sabe a produtividade da sua empresa na última semana? Você sabe o volume que você produziu ou até mesmo o volume que você faturou na última semana? Porque o que eu mais vejo por aí são empresas que não medem, sabe? Então, o que que ocorre nisso, né? Perda de margem por não haver uma estratégia bem definida de prioridade. E isso mesmo, às vezes, eu vejo na indústria, né? Produzir coisa que não precisa ou com pouca margem, e eles acabam esquecendo de produzir o que de fato era necessário, o pedido lá do cliente que está em carteira, né? E o que que isso acarreta? Estouro de prazos por falta de organização, por falta de processos comerciais que acabam, né, se perdendo ali nos prazos, né? Prazo definido com o cliente que muitas vezes acaba não sendo atendido, né? Então, o que que isso gera? Custo fixo aumenta, porque a tua produtividade diminui, né? Então, ele diluído, o custo de cada produto acaba ficando mais caro. O que que acontece? O que que gera também, né? Contrata-se sem necessidade real, se aloca compras em área que não era necessário, equipamentos que acabam ficando parado porque não era de fato importante para aquela fase, para aquele momento da empresa, retrabalhos invisíveis, sabe? É o tal de cavar o buraco, cava buraco, fecha buraco, cava buraco, fecha buraco. Eu vejo que muitas empresas, elas acabam fazendo o que não precisa ser feito e tendo que ainda que refazer o que nem precisava ser feito. Então, crescimento que não se paga. E aquela questão, né? É, é o tal do pagar para trabalhar. Eu me recordo de uma cliente minha que ela estava com a margem negativa. E batia o pé comigo que não, que a margem era alta, inclusive.
Porque o que acontece? Por que a margem dela era negativa? Alguns fatores, mas o principal dele é que ela achava que tinha que produzir um volume X por mês. E daí eu perguntei, eu disse, eu não acredito que tu produz tudo isso, pelo que eu estou vendo aqui nos números. Ela bateu o pé dizendo que produzia. Então vamos fazer o levantamento, vamos levantar se realmente produz isso por mês. E, na verdade, ela produzia exatamente metade daquilo que ela estava considerando no custo dela. Gente, o que isso gerava? Um custo elevado de produção. E isso na indústria, na maioria das vezes, ele é mortal. Quando você não dilui seu custo fixo de maneira adequada, os resultados eles tendem a ser muito baixo do que poderiam, ou até ser negativos. E isso não é só para a indústria, isso também serve para revenda e para prestação de serviços. Então, quando tu considera, tu tem teus custos fixos, aluguel, folha de pagamento, energia, e tu considera que tu vende 500 unidades, tu divide o teu custo fixo por aquelas 500, certo? E daí tu precifica por meio disso. Só que tem mês que tu vende 200. Gente, se tu dividir 500 por 200, ele não pagou o teu produto. Então é isso que eu quero trazer clareza, sabe? Vamos lá. Quais os benefícios de medir a sua produtividade? Primeiro, previsibilidade, decisões rápidas, aumento da sua margem. E isso serve tanto para a indústria, quanto para comércio, quanto para serviço. Redução de desperdício e mais capacidade de venda de entrega sem aumentar a sua estrutura. E essa, para mim, é a receita de sustentabilidade de uma empresa. A capacidade de aumentar volume sem aumentar a estrutura. Gerar escala é muitas vezes o segredo de quem vence em relação aos que patinam, tá? E aqui falando um pouquinho, né, dos indicadores mais usados. Produtividade por colaborador. Aqui eu gosto de utilizar o faturamento por colaborador como indicador, pois ele te traz de maneira clara quanto que precisa melhorar para estar competitivo com o teu mercado, né? E o que que você faz com isso? Você fatura 200 mil, você tem 10 colaboradores, então cada colaborador está gerando 20 mil reais de faturamento para a tua empresa. Então é essa análise que tu tens que fazer. Outro indicador, OEE, aqui é um dos indicadores principais para a indústria. E ele traz quanto do máximo possível a máquina está entregando no seu dia a dia. Sem ele, você não sabe quanto de fato a sua empresa ela pode produzir. Então, são horas efetivas versus horas disponíveis. Ele mede praticamente a taxa de desperdício de tempo dos equipamentos e dos seus operadores. Então, faz toda a diferença para tomar decisões assertivas, para precificar os seus produtos, sabe? Através dele, você analisa taxa de retrabalho e refúgio. E, gente, retrabalho é quando uma peça, produto ou lote, ele precisa ser refeito ou ajustado porque saiu com falha, com problema. E isso acaba consumindo tempo, mão de obra, máquina, matéria-prima, energia, e muito raramente é registrado corretamente esse desperdício, essa perca, esse retrabalho, sabe? E aqui eu tenho um exemplo meu para trazer para vocês, que por sinal custou muito caro. Eu fechei a venda com um cliente grande do Mato Grosso para entrega em Tocantins. Porque o que acontece? Esse cliente, ele fabricava equipamento e ele comprou os componentes para montagem desse equipamento. E os meus produtos faziam parte desses componentes. Então, ele mandou o equipamento para Tocantins e os meus componentes foram direto para Tocantins, para não economizar tempo, digamos assim, né? Então, foram direto para Tocantins. Um caminhão fechado.
Ok, material chegou lá. Só que era um tipo de peça que nós nunca havíamos fabricado. Na verdade, a gente fabricava aquele tipo de peça, porém o revestimento ele era diferente. Era um material para um nicho, para um mercado diferente do que nós estávamos habituados a fazer. A gente pesquisou, o engenheiro pesquisou, e daí nós entendemos como é que fabricava, e ok, fechamos o pedido e vamos mandar. Mandamos, o produto chegou lá e ele rodou, não rodou uma semana. E começou aquele revestimento a soltar tudo. Gente, isso é muita grana envolvida, tá? Só de frete entre ida e volta já soma aí a casa dos 30 mil. Frete, fora todo o material da carga. Então, o material chegou em Tocantins e gerou todo esse problema. Que o equipamento lá não podia parar. Para eles me mandarem as peças de volta, eu fazer o conserto e devolver. O que eu tive que fazer? Porque a máquina parada era muita grana deixada de faturar por dia, porque como tratava-se de um equipamento de manutenção deles, ou seja, o produto deles girava em cima daquele equipamento, cada dia daquele equipamento parado, naturalmente que eles deixavam de ter. Então, o que nós fizemos? Nós paramos a nossa produção e produzimos aquelas peças tudo do zero, entendemos lá o ajuste que precisava ser feito para que não houvesse mais esse problema. Despachamos novamente um caminhão cheio para Tocantins daquele material. E lógico, né? O material ele voltou para a gente, né? Chegou depois, a gente já tem enviado, inclusive, para eles. E o que que isso gerou, né? Além de um prejuízo enorme, porque a gente teve que fabricar o lote inteiro, né? Antes mesmo dessas peças voltarem. E o que que eu quero dizer para vocês com isso? Que dependendo do porte e da condição que a empresa está, uma situação dessas, ela pode quebrar um negócio. Se ela não quebra o negócio, porque às vezes o fornecedor pode simplesmente virar as caras e não dar assistência ao cliente, o fornecedor, a empresa, ele acaba sujando o nome dele por não ter dado essa assistência. Então, de todo modo, a situação ela é muito ruim. Então, nós absorvemos o prejuízo e nós enviamos a carga novamente para eles. E agora, com essa peça a mais na composição, de modo que esse revestimento não soltaria mais. Resumo da ópera. Por meio desse pedido, né, o cliente final, né, eu vendi para o meu cliente e esse meu cliente entregou para o cliente final. O cliente final era uma multinacional. E essa multinacional, o nosso produto depois, que durou muito, 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 essa multinacional passou a conhecer o nosso produto, né, por meio dessa segunda remessa, e o produto que nós mandamos tinha muita qualidade. E pensa que essa multinacional começou a comprar conosco as peças de reposição para todas as unidades deles do Brasil, ou seja, o lucro que nós tivemos com eles foi muito maior do que aquele prejuízo, sem contar que nós mantemos, né? Nós mantivemos a nossa empresa forte e conhecida pela qualidade, não por aquela que deu problema e não deu assistência. Além disso, né, a gente passou a atender outros clientes do mesmo segmento num produto que agregava uma margem maior que os itens padrão que nós fabricávamos. Só que, o que eu quero trazer com isso, né? Isso nos gerou um prejuízo. E a mensagem que eu quero deixar é: retrabalho, falta de controle de qualidade é prejuízo certo. Então, aqui eu acabei fugindo um pouquinho, né? Trazendo a importância de dar a assistência ao cliente que não tem relação com a produtividade, e sim com honestidade, com ser correto, com ser justo com as coisas, e aproveitar para destacar para vocês a importância de um atendimento de excelência, de honrar com o seu compromisso, porque o resultado de nós agirmos corretamente com esse cliente nos gerou uma colheita futura, ou seja, tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher. Pode ser bom, pode ser ruim, a gente vai colher. E agora, voltando para o assunto produtividade, falando de refúgio, né, de retrabalho, refúgio, na verdade, é quando o produto ele não pode ser reaproveitado, nem corrigido e precisa ser descartado. Né? Que foi o caso que aconteceu comigo ali, porque eu tive que mandar o produto inteiro novamente antes de mesmo de receber o produto deles. Então, ou seja, você acaba tendo o seu custo total perdido,
capacidade desperdiçada, impacto direto no lucro. Por quê? Porque quando você está fazendo retrabalho, você está deixando de produzir para outro cliente, você está deixando de atender uma nova venda, né? Então, gente, refugo é um dos maiores vilões da margem da indústria, tá? E eu quero aproveitar e falar um pouquinho com vocês também sobre o lead time, que é o tempo total entre o início e o fim do processo. Na indústria, isso significa tempo total entre o pedido do cliente e a entrega. O tempo total de produção do item, o tempo total de um lote percorrer por todo o processo, o tempo total de uma etapa específica. Então, é o relógio correndo de ponta a ponta. E quais os erros mais comuns, né? Às vezes tem empresa que ou mede tudo ou não faz nada, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, processo, indicador e ter uma rotina semanal, sabe? E como é que a gente pode organizar isso? Criando um fluxo, coletando os dados, fazendo reuniões de análise desses dados e tomando ações sobre aquilo que nós medimos, sabe? Então, a gente deve medir isso diariamente, né? Analisar de forma semanal. Exemplo, usinagem com 26% de perca de setup. O que isso significa? Ela perdeu 26% da sua capacidade de produção regulando. Então, quando a gente começa a ajustar isso, quando a gente. E isso a gente consegue ajustar com análise de planilha, anotações, coloca num quadro, sabe? Quando a gente começa a tomar atenção para isso, a gente começa a unificar setups, sabe? Ah, eu tenho diversos produtos semelhantes. O que eu vou fazer? Eu vou juntar eles para aproveitar um setup, para não perder esse time, esse tempo de refazer setup novamente, sabe? Então, quando você não tem um sistema para isso, existem outras formas. Existem as planilhas, caderno de anotações, quadros que fica visível para os seus colaboradores, né? E por que eu comecei a utilizar essa apuração? Porque eu percebi que os nossos preços, eles não eram competitivos perante a nossa concorrência. E daí eu fui ver, poxa, eu estou trabalhando numa margem mínima, por que eu não consigo competir com concorrente X ou Y? E daí eu fui avaliar o que o concorrente faz. Será que a matéria-prima dele é ruim? Será que o que está acontecendo? Porque eu comprava do mesmo fornecedor que ele, das usinas. Por quê? Então nós vamos ver que eles tinham maquinários que fabricavam às vezes 10 vezes mais do que o que nós tínhamos, né? Daí eu pensei, poxa, eu preciso medir isso para ver aonde eu tenho que mexer para melhorar o meu custo. E com isso, nós entendemos que precisávamos de alguns investimentos, os quais foram calculados a sua viabilidade e também analisamos em quanto tempo esses investimentos se pagariam, né? Para ver quando que nós começaríamos a colher daquilo ali. Lógico, né, que isso ajustaria um gargalo, e como nós sabemos, né, que até falei anteriormente, quando a gente resolve um gargalo, a gente acaba criando outro. Só que isso é bom para a empresa. E com essas medições, nós podemos aumentar o volume produzido por cada colaborador, ou seja, aumentar o faturamento por colaborador, né? Isso resulta em lucro para a empresa, sem contar que nós unificamos alguns tipos de peças semelhantes, de modo a fazer apenas um setup, e com isso nós ganhamos tempo de regulagem. E, gente, o resultado disso veio imediatamente no aumento da lucratividade da empresa, que acabou dando um salto. O faturamento deu um salto, a lucratividade deu um salto junto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que produtividade não é velocidade, é clareza, é processo e é ter indicadores, né? Indicadores para medir, para enxergar onde está o problema e para poder atuar ali e melhorar e aumentar, porque todos os negócios, todos os clientes que a gente atua, a gente vê que é possível sim aumentar a produção.
Embora na maioria das vezes os clientes dizem, não, a gente já está no limite, mas sim é possível aumentar a produtividade. Então, eu quero agradecer vocês pelo tempo de vocês aqui comigo. Espero ter contribuído, né, para uma mudança e uma melhora na sua empresa. E se você gostou desse conteúdo, já salva aqui, porque eu coloco o material aqui semanalmente. E me segue aqui para estar recebendo esses conteúdos, tá bem? Um abraço! Sim.